quiser, ele não sabe o agir que Deus pode operar na sua vida, resolvendo problemas, tirando dificuldades, curando, libertando, transformando, fazendo obras que somente Ele pode fazer. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês ainda não compreenderam quem eu sou. E nós, aplicando esse texto, após essa breve interpretação, nós conseguimos aplicar para a nossa vida da seguinte forma: se nós compreendermos a Jesus, nós vamos conseguir ter uma vida abençoada, uma vida de milagres, uma vida de vitória, uma vida de bênção. Compreender Jesus é um fator primordial para termos uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de gozo, uma vida abençoada. Porque quando você entende quem é Deus, quando você entende o que Deus pode fazer para te ajudar, para te abençoar, porque nós sabemos que Deus cura, Deus liberta, que Deus restaura famílias, pessoas, casamentos, lares. Sabemos que Deus levanta do pó, do maturo, necessitado, segundo diz em Salmos 113, no último versículo, no último verso do Salmo 113. Vemos que Deus, Ele exalta aquele que é humilhado. Vemos no caso aquele tio de Esther, que foi honrado, escravo. Vemos um Deus que guarda e livra aqueles que temem, por causa do governo, prova de que há que Deus o protegeu de forma surpreendente e sobrenatural. Vemos que Deus honra, como no caso de José, esse indo para o Egito, sendo vendido na casa, foi como escravo, e ali, em alguns momentos, teve situações difíceis, chegou a ser preso, foi acusado injustamente, mas manteve a sua fidelidade a Deus, e Deus o honrou, e a sua geração foi abençoada, a sua família foi abençoada, a graça que Deus sobre a vida, Deus deu sobre a vida dele, essa graça que nós vemos hoje em dia como um fator muito importante. Então nós vivemos diante da palavra de Deus, a Bíblia, que Deus, Ele tem o poder para restaurar, para abençoar, para curar, para fazer coisas que somente Ele faz. Assim como no caso do leproso, Marcos 1,40, que esse chegou de joelhos a Jesus e falou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, se compadecendo dele, tocou na mão dele, tocou a enxame, e este foi curado. O paralítico que desceu pelo telhado com a ajuda dos amigos, esse homem compreendeu quem era Jesus, independente da circunstância que não estava ao seu favor, que não estava favorável naquele momento. Ele persistiu, trancaram algumas telhas da casa, desceu pelo telhado, e esse homem recebeu a sua cura, recebeu o seu milagre. Vemos também como o homem da mão ressequida, sendo o dia de sábado, Jesus cura esse homem no meio do templo, sendo uma prova real, sendo uma prova clara de que Deus cura, de que Deus faz, independente se as pessoas vão gostar, independente se não vão gostar. Porque nesse caso, nessa passagem, Marcos 13, Jesus estava no meio do templo, esse homem estava ali dentro, os fariseus estavam ali, e não era permitido curar no dia de sábado. E Jesus pega esse homem, cura esse homem pleno sábado, mostrando que o que ele faz, ele não depende de permissão de homem, ele não depende de permissão do ser humano, ele não precisa que o homem autorize alguma coisa, mas quando ele quer fazer algo na vida da pessoa, ele simplesmente faz e pronto. Vemos também que Deus é um Deus que constrói, Ele constrói histórias.
vemos claramente no caso da nação de Israel, o povo de Judá, quando os dois reinos foram separados, o reino do norte e o reino do sul, e quando o reino do norte, sendo Jerusalém, sendo no caso Samaria, como a capital de Israel, foi sitiada pela Síria, foi levada como cativeiro, foi dispersa pela nação, pelo povo do norte. Posterior, a nação de Judá, o reino do sul, melhor dizendo, cuja capital é Jerusalém, no período bíblico, essa nação, esse povo também foi levado cativo a Babilônia, nesse período de exílio babilônico, e após retornarem, após um período que Deus já havia prometido, que Deus já havia dito que retornaria após 70 anos aproximadamente, ali no profeta Ageu, um dos profetas menores, Deus dá a palavra para Ageu, para ele chamar a Zorobabel, para ele chamar a Josué. Zorobabel era um líder, deixa eu ver aqui, Zorobabel era o governador de Judá, e Josué, um líder religioso. Deus dá essa palavra a Ageu, chama Zorobabel, governador de Judá, e Josué, líder religioso, e a todo o povo que estava reunido, que estava naquela região, naquela cidade, para reconstruir o templo. E esse povo unidos, esse povo fortalecidos, exaltados pela palavra de Deus, eles seguem para reconstruir o templo. E Deus manda eles buscarem a madeira que estava nas montanhas, nas regiões montanhosas, onde simbolicamente as montanhas na Bíblia, naquele período, simbolizam a aproximação do homem com Deus. Essas montanhas simbolizavam o meio do caminho entre o céu e a terra. Então o homem subia até as montanhas e Deus descia até elas. Então o homem subia cansado, exausto, aflito, angustiado, e Deus descia até eles, proporcionando descanso, refrigério, alívio, paz e alimento espiritual. Então assim o povo retornavam fortalecidos e revigorados. Vemos em vários textos bíblicos as referências que as montanhas têm no sentido espiritual. E nós compreendemos, possivelmente, há um período de 14 anos que o povo fica um pouco amedrontado, deixa de construir o templo novamente e reconstrói suas casas e busca construir as suas coisas, os seus afazeres. E um alerta da parte de Ageu a respeito disso, que Ageu fala para que eles voltem e retornem na reconstrução do templo. E posterior a isso, nós vemos que o povo se fortalece novamente, busca a reconstrução do templo, e vemos ali no livro de Ageu que Deus cuida da vida desse povo de uma forma grande e poderosa. Então, veja que Deus é Deus que reconstrói histórias que aparentemente estavam perdidas, estavam destruídas. Então, entender quem é Deus, entender o que Deus pode fazer, pode mudar toda uma história, toda uma vida. Que Deus transforma, Deus pode e Deus faz. Mas nós precisamos apenas acreditar que Ele é Deus para fazer tudo isso. Tem muitas coisas, Deus depende que nós acreditamos nele. Outras coisas, nós apenas precisamos fazer. Porque independente de nós crermos, Deus faz. Outras nós precisamos crer para que Deus faça. Que Deus nos abençoe.